Bem, pessoal, então vou mostrar para vocês esse compressor aqui. O cliente pediu para procurar um meio de fazer a partida dele. Ele é um compressor trifásico, motor trifásico. Talvez vai pegar aqui Vogues, 3 fases. Aqui, ó, um CV aí, ó, 0,75 kW, um CV. Então, fechamento dele em 380 é isso aí, olha. Este é 1, 2 e 3. E aí, 4, 5 e 6 é fase. Aqui, ó, deixa eu ver se tá pegando aí. Aí. Pegou aí. Aqui o fechamento em estrela. Fechamento em delta é para 220. Então, no caso aqui que é 220 monofásico, vamos ter que fechar em delta e colocar os capacitores. Como é um compressor, é um equipamento que já parte em carga, então a gente teve que colocar um PTC nele, que é um relé, e 2 capacitores. Um capacitor é o capacitor start, esse aí 100 microfarad, e o outro, o capacitor de partida, deixa eu ver se vai pegar aqui, 45 microfarad. Vocês lembram que quando eu mostrei para vocês naquele outro vídeo lá, eu falei para vocês que é de 30 a 50 microfarad por CV. Então esse aqui tem um CV, então a gente colocou 45 microfarad e mediu a corrente, se a corrente está equilibrada. Então a corrente de trabalho dele aqui, olha, deixa eu pegar aqui, olha, 3,8 ampere aqui. Tá focando certinho não? É isso aí, 3,8 ampere. A corrente de trabalho dele é 3,8 ampere. Então vou medir para vocês aqui, ligar ele e medir para vocês verem. Os capacitores aqui tá naquele mesmo esquema lá. Vou deixar aí para vocês o diagrama aí na tela para vocês verem. Aqui, o PTC aqui ele foi colocado para cortar a corrente do capacitor de partida. Como esse tipo de motor ele não tem nenhum meio por dentro que dá para cortar, então teria que ser um meio eletrônico. E o meio eletrônico mais fácil tem que ser o capacitor aqui. Uma questão que tem que ver é o seguinte: você acabou de desligar esse motor, ele não vai partir de imediato, devido ao PTC ele aquece um pouco. Então ele passa um tempinho ali e desliga e volta a ligar. É isso aí que eu falei pra vocês, ó. Desliguei agora, ó. Não vai partir, porque o PTC lá está quente. Então o capacitor de partida não vai atuar. No caso aqui depois, ele tem essa caixinha, é só colocar tudo aí. Então pessoal, mesma coisa que eu falei pra vocês naquele vídeo. Ah, isso é correto? Não. É um arranjo para a pessoa trabalhar. Eu falei pra ele que nem esse tipo de motor aqui, ele é
tem a capacidade certa para trabalhar aqui. Ele vai ter que colocar aqui como ele tem borracharia e ele está sem compressor lá, vai ser para ele quebrar o galho até ele comprar um motor de 2 CV e colocar aqui. Aí vai trabalhar tranquilo. 1,5 CV, 2 CV vai dar para ele trabalhar. O bom seria 2 CV. Caso de borracharia, vocês sabem que dependendo da demanda, for um compressorzinho, um motor pequeno, não vai dar conta dessa demanda, vai terminar superaquecendo o motor. Compressor desse tamanho aqui já tá bom para pequena borracharia, vai dar tranquilo lá para ele. E aqui eu vou deixar o esquema para vocês verem e vou deixar o link do outro vídeo também para vocês verem. Nesse caso aqui que o motor já parte em carga, tem que ter o capacitor de partida, senão ele não vai partir. E aí o capacitor permanente ele vai ficar aí, vai ficar atuando. Vocês viram a medida da corrente aí de um lado no 4 e do outro 3. Então as fases tá em equilíbrio. É 3.8, né? 3.8 ali. Ele dá até mais aí. Se a corrente, quando vocês colocar o capacitor, se vocês verem que entre as fases a corrente está muito alta em relação à outra fase que está entrando na rede, está desequilibrada. Vocês vão ver a corrente do motor, ela pode ficar um pouquinho acima, vai sim, vai aquecer um pouco mais. Esse motor, como eu falei, ele não vai ter a mesma potência que tinha antes. Isso aqui não é um inversor, não vai ter a mesma capacidade que o motor tinha antes. Então, acontece isso aí. Então, pessoal, fica a dica aí. Se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.